Primeiro inciso, né? Aquele que trata do abuso do direito de defesa. Veja aí, quando fica caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do requerido. Se nos autos restar demonstrado uma conduta abusiva do réu, ele está procrastinando o processo, ele está de alguma forma abusando do seu direito de defesa, né? Fica dispensada a demonstração da situação de perigo em mora. Ou seja, não é que não existe necessário. Não há necessidade de comprovar, não há necessidade de você demonstrar nos autos que existe o perigo em mora. O simples fato do réu estar abusando do seu direito de defesa, está se portando de forma procrastinatória para protelar o processo, justificaria a concessão pelo juiz de uma medida de tutela de evidência. Ou seja, essa conduta abusiva gera, aos olhos do juiz, uma situação de evidência em favor do autor. O direito dele fica, então, patente. Fica óbvio. Se o outro está abusando, está adotando uma medida procrastinatória, presume-se, então, que o direito do autor é bom. Porque senão o réu não estaria agindo, então, dessa forma. E isso dispensaria a necessidade de demonstrar que existe perigo in mora. Então, essa é a primeira hipótese de concessão da tutela de evidência. O juiz pode conceder a tutela de evidência, seja na forma de uma medida cautelar ou medida satisfativa, quando ele vê, né, que a parte réu está adotando uma conduta abusiva, independentemente de restar demonstrado ou não o perigo in mora. Segunda hipótese, inciso segundo. Quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Nós temos, né, um dispositivo hoje semelhante a isso no artigo 273, parágrafo 6º do CPC. Né? O 273, parágrafo 6º fala dessa hipótese de pedido incontroverso, e aí o juiz, então, podendo antecipar a tutela, né, nos moldes do artigo 273. Né? É interessante aqui que esse inciso segundo tem uma última parte que elimina uma celeuma que existe hoje, inclusive entre eu e alguns amigos meus, né, envolvendo qual é a natureza dessa decisão. Eu tenho alguns amigos que defendem que essa decisão do juiz hoje, quando um ou outro está em controvérsia e o juiz determina a antecipação da tutela, na realidade é uma sentença parcial. Eles interpretam aquele ato não como uma decisão interlocutória que depois tem que ser confirmada numa sentença definitiva. Eles acham que já é uma decisão definitiva. E eu, pessoalmente, não me convenci disso, né? Meus amigos, por exemplo, né, o grande processualista aqui da sua terra, Fred Didier, entende assim. Meu grande amigo de Pernambuco, que escreve junto com o Fred, que é o Leonardo Cunha, também entende assim. E nenhum dos dois ainda conseguiu me convencer. Eu ainda não estou convencido. Eu ainda acho que é uma decisão incidental que precisa ser ratificada posteriormente. É minha opinião ainda. Quem sabe eles me convencem mais adiante, mas não me convenceram ainda. Então, agora, com esse texto aí, então, eu tenho que ceder ao posicionamento deles, porque a parte final do texto diz o seguinte, né? Um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, vírgula, caso em que a solução será definitiva. Aí sim, aí a solução é definitiva. Aí sim nós estamos diante de uma hipótese de sentença parcial. Aí sim, aí a decisão é definitiva, ou seja, não haverá prosseguimento quanto àquele pedido que foi objeto, né, da respectiva da definição. Curiosidade, nós vamos ter no processo trabalhista decidir, então, como também a discussão que tem no processo civil, se aquela decisão é definitiva, então caberia um recurso ordinário de imediato contra aquela parte, ou então vai ter que aguardar o final. Olha que discussão nós vamos passar a ter no processo trabalhista. Se é uma decisão definitiva, é uma sentença parcial. Pela letra da lei, a sentença parcial. Aí eles têm razão. Pela nova legislação. Aí eu vou ter que concordar com eles. É uma sentença parcial. E se for sentença parcial, porque está dizendo aqui que é uma solução definitiva, então, na realidade, aquele ato tem conteúdo sentencial e teria que ser desafiado por meio de RO, né, se fosse o caso. Em que pese, já que estou em controvérsia, dificilmente haveria a interposição de um recurso. Né? Mas, em tese, né, se existiria, haveria essa discussão. Então, esse é o 278, inciso 2º. 278, inciso 3º. Outra hipótese de tutela de evidência, possibilidade do juiz conceder uma medida de tutela de evidência. A inicial foi instruída com prova documental irrefutável do direito alegado pelo autor, a que o réu não opõe a prova inequívoca. Essa aí eu achei um pouco... Eu não sei, eu não gosto dessas expressões tão absolutas, né? Prova irrefutável. Depois, prova inequívoca. Quando eu leio assim, eu chego a... sei não. Eu não conheço, né? Prova documental irrefutável, isso não existe, na minha opinião. Como também prova inequívoca também não existe. Você pode dizer prova patente, aquele elemento probatório que não exige posterior dilação probatória como regra, tudo bem, mas prova inequívoca, eu já criticava esse texto no artigo 273. Depois, prova documental irrefutável. Eu vou compreender como aquela prova documental que você exibindo, pronto, não exige nenhuma outra demonstração probatória
subsequente. E a prova inequívoca também. Então, se ele apresentar, se o autor apresentar uma prova documental irrefutável, apesar de que, outro questionamento que eu também pensei, já vou mencionar para vocês, se a prova documental é irrefutável, jamais poderia ser apresentada uma prova inequívoca contra ela. Não é verdade? Pela lógica, se é irrefutável, então jamais poderia ser apresentada. Mas se ele apresentar uma prova irrefutável e a outra parte não apresentar a prova inequívoca. Ora, se a prova que ele apresentou é irrefutável, então jamais poderia ser apresentada pela parte adversa uma prova inequívoca, pelo menos na minha linha de raciocínio. Mas ele estabeleceu essa regra. Então vamos visualizar uma situação no qual a parte autora apresenta uma prova documental realmente assim, muito patente, muito evidente, e da parte adversa não apresenta nenhuma contraprova apta então a criar uma situação efetiva de litigiosidade em relação à interpretação do juiz. De repente, vamos imaginar na nossa área, o cara entra com ação pedindo a reintegração do emprego, aí apresenta aí ato da Assembleia Sindical no qual ele foi eleito dirigente sindical e um aviso de desligamento sem justa causa. Né? E aí a parte adversa não apresenta nenhuma outra contraprova para alegar qualquer outra coisa, mesmo porque, em sendo dirigente sindical, ele somente poderia ser despedido por meio de inquérito de justa causa, comprovado em inquérito judicial. E aí, numa situação como essa, o juiz, verificando a tutela de evidência, né, ou seja, um direito com altíssima probabilidade de acolhimento, ele estaria autorizado a conceder uma medida, seja ela satisfativa, seja ela cautelar. Então, seria um exemplo aí dessa hipótese aí no inciso 3º. E a hipótese do inciso 4º, veja, são 4 hipóteses, do inciso 4º é aquela envolvendo... Essa é uma questão curiosa. A matéria da discussão, a matéria for unicamente direito e houver tese firmada, né, no julgamento de recursos repetitivos, né, e incidente de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vinculante. Então a quarta hipótese é aquela hipótese de uma questão envolvendo mera interpretação jurídica, aquilo que costumamos chamar de questão de mero direito, questão exclusivamente de direito, que no fundo nenhuma questão é exclusivamente de direito, toda questão se baseia numa situação de fato, mas vamos presumir, uma situação em relação a qual os fatos são incontroversos. É só uma discussão jurídica. Então tem que ser uma questão exclusivamente de interpretação jurídica e tem uma tese firmada no julgamento de recursos repetitivos ou num incidente incidente de resolução de demandas repetitivas ou então uma tese que consta uma súmula vinculante. Então qualquer uma dessas situações geraria uma hipótese de evidência. Então veja que são 4 as hipóteses de evidência, né? Aquela envolvendo a conduta abusiva, né? A conduta abusiva, manifesto intuito procrastinatório, né? da parte ré, aquela envolvendo pedido incontroverso, quando então a decisão será definitiva, né? Aquela envolvendo a prova irrefutável juntada pelo autor, em relação ao qual não foi oposta a prova inequívoca do réu, e essa quarta hipótese envolvendo questão de direito, né, quando foi consagrada, baseada numa tese que foi consagrada no julgamento de recursos repetitivos, ou incidente de resolução de questões repetitivas, ou então uma tese prevista numa súmula vinculante. Então são as 4 hipóteses de evidência. Quando existir qualquer uma dessas 4 hipóteses de evidência, né, o que é que o legislador quis estabelecer? Não, o juiz, vendo que existe qualquer uma dessas 4 hipóteses, ou seja, ou verificado a conduta abusiva do réu, verificado que o pedido é incontroverso, verificado que é uma questão fundada em prova documental irrefutável e não houve prova inequívoca por parte do réu, ou então é uma questão de direito e tem a tese apresentada foi consagrada numa súmula vinculante, ou no julgamento de recurso repetitivo, ou numa resolução de um incidente envolvendo questões repetitivas. Qualquer uma dessas 4 hipóteses, o juiz tem que entender que o grau de probabilidade do acolhimento da pretensão é altíssima. Por isso que é uma tutela de evidência. Há uma fortíssima evidência de que o direito é real e que o direito deve ser acolhido. E nesses casos, quando presente qualquer uma dessas 4 hipóteses, não haveria necessidade de demonstrar o periculum in mora. Você não precisaria demonstrar que existia uma situação de risco envolvendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Bastaria a demonstração de qualquer uma dessas 4 situações de evidência. A da conduta abusiva, aquela envolvendo pedido incontroverso, aquela envolvendo a prova irrefutável, ou essa envolvendo questão de direito fundado em tese já consagrada. Pronto. E aí, nesse caso, o juiz estaria autorizado a conceder a medida de urgência, a medida de evidência. Então, está aí a diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência, ela exige, além do fumus boni iure, ela exige o periculum in mora. Para o juiz conceder uma medida de urgência, tem que haver demonstração de risco, de dano irreparável, de difícil reparação.
Para a tutela de evidência, não há necessidade de demonstrar essa situação de risco, mas é necessário surgir qualquer uma dessas 4 situações para que o direito seja evidente. Ou tem que haver a demonstração de conduta abusiva, ou tem que haver um pedido incontroverso, ou tem que existir aquela hipótese envolvendo prova irrefutável, ou então aquela hipótese de questão de direito consagrada numa tese aí em súmula vinculante, ou julgamento de recurso repetitivo, ou tudo mais. Então, tutela de evidência, qualquer uma dessas 4 hipóteses, dispensando-se a demonstração de perigo de dano. Tutela de urgência, exigindo perigo de dano e exigindo também a plausibilidade do direito invocado. Tanto a demonstração do periculum mora, como a demonstração do fumus bonius. Então, essa é a diferença básica entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. Sendo as medidas que conseguem uma ou outra, que proporcionam uma ou outra, seja de urgência, seja de evidência, podem ser tanto medidas satisfativas, nossas atuais antecipações de tutela, sejam medidas cautelares, as nossas atuais medidas acautelatórias. O capítulo 2º, então ainda no texto, passando rapidamente aqui, fala nos procedimentos das medidas de tutela de urgência. Aí estabelece, então, numa primeira seção, as medidas de urgência requeridas em caráter antecedentes, ou seja, de forma preparatória, e aquelas hipóteses, a segunda seção, ela prevê aquelas hipóteses envolvendo as medidas requeridas, né, de forma incidental, né, no curso já de um, né, processo já em andamento. Então, deixa eu pegar só alguns dispositivos relevantes em relação a essa primeira seção do capítulo que trata dos procedimentos. O artigo 279 basicamente fala dos requisitos da petição inicial, aí já não é tão relevante assim, e essencialmente segue a linha do nosso atual artigo 801, então nenhuma novidade aí, né, tão relevante assim. Deixa eu ver, o artigo 280 fala na questão da resposta do requerido, a citação dele, a necessidade dele apresentar uma resposta nesse procedimento antecedente, o legislador chama até de procedimento antecedente. Também nenhuma grande inovação, segue basicamente as regras do nosso artigo 802, o 280 do projeto é muito semelhante ao nosso artigo 802, né? O que mais então? Dos efeitos. Tem alguma questão interessante aqui envolvendo os efeitos da resposta. Eu achei interessante em caso de inércia. É o artigo 280, parágrafo 1º. Né? O artigo 280, parágrafo 1º estabelece o seguinte: no mandado de citação, né, isso é a citação que vai ocorrer quando se trata de um procedimento antecedente ao surgimento da ação principal, no qual se pleiteia uma tutela de urgência. No mandado de citação, já que terá que haver a citação para formar o contraditório, constará a advertência de que, não impugnada a decisão ou medida liminar eventualmente concedida, esta continuará a produzir efeitos independentemente da formulação de um pedido principal pelo autor. Então isso é interessante, já vem no mandado dizendo que, se não houver contestação, os efeitos produzidos pela medida eventualmente concedida vão prosseguir independentemente de se solicitar de se propor uma ação principal. Então, né, isso é extremamente relevante, porque no caso aí de uma medida solicitada, uma medida de urgência solicitada na forma antecedente, se for uma medida de urgência na forma de uma medida, se for uma tutela de urgência na forma de uma medida satisfativa, e isso for requerido num processo antecedente, se não houver resistência, não houver oferecimento de uma contestação, os efeitos vão prosseguir, independentemente do autor ingressar com a ação principal. Então isso é interessante, porque veja que ele está entrando com uma ação preparatória pedindo a tutela de urgência. E a tutela de urgência pode ser na forma de uma medida cautelar ou medida satisfativa. Vamos imaginar que é na forma de uma medida satisfativa. Aí o mandado já sai dizendo que, se não houver contestação, a medida eventualmente concedida vai produzir efeitos, inclusive, né, sem a necessidade de se propor a ação principal para pleitear aqueles efeitos produzidos. Então isso é uma questão interessante que pode até, né, deve implicar necessariamente uma facilitação na obtenção dos efeitos daquela tutela almejada pelaquela parte, sem que existisse o processo principal, porque ele requereu isso no processo antecedente. Então, uma forma dele conseguir, né, um caminho mais curto para ele conseguir a obtenção daquela tutela jurisdicional. Então, isso efetivamente é uma inovação que consta aí nesse artigo 280, né, parágrafo 1º. Então, deve existir então essa advertência, né? Aí, então, o artigo 201 restante, né, tanto o caput como
o artigo 281 ele fala apenas dos efeitos se existir a resposta. Aí estabelece que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo requerido presumirão-se aceitos pelo requerido como verdadeiros, caso que o juiz decidirá dentro de 5 dias. É basicamente aquela mesma diretriz do artigo 803 do atual CPC, não há nenhuma grande inovação. É uma espécie de revelia no âmbito aí desse processo antecedente envolvendo um pedido de tutela uma tutela de urgência. O artigo 281, parágrafo 2º, é que traz uma questão interessante, eu acho, merece consideração. Concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação após sua efetivação integral, o juiz extinguirá o processo conservando a sua eficácia. Mesmo entendimento anterior, né? Se o juiz conceder a medida liminarmente e não existir impugnação, né, o processo será extinto, mas os efeitos daquela medida prosseguirão. Então haverá então um prosseguimento da conservação da eficácia daquela medida, né, mesmo após a extinção do respectivo processo. Então isso efetivamente, né, é interessante. Então o artigo 281, parágrafo 2º, né? O artigo 282 agora, que seria interessante. Tem 2 parágrafos interessantes aqui no artigo 282. Seria o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Parágrafo 3º. A apresentação do pedido principal será desnecessária se o réu citado não impugnar a liminar. E o parágrafo 4º, na hipótese prevista no parágrafo 3º, qualquer das partes poderá propor ação com o intuito de discutir o direito que tenha sido acautelado ou cujos efeitos tenham sido antecipados. Então, é aquela possibilidade, então, de você ter, né, a estabilização dos respectivos efeitos daquela medida, simplesmente porque não houve nenhuma impugnação posteriormente à concessão daquela liminar. Mas permite que qualquer das partes venha discutir o direito principal em uma outra ação posteriormente àquele procedimento antecedente. Então, o legislador permitiu que você conseguisse os efeitos num processo antecedente e, não havendo impugnação, né, os efeitos prosseguem mesmo após o arquivamento daquele processo. Agora, permite que, posteriormente, se volte a discutir o direito principal numa outra ação, proposta tanto pelo autor como pelo réu daquele processo antecedente. Então, se as partes ficarem satisfeitas com aquela decisão, pode permanecer inerte e o efeito fica sendo produzido. Querendo discutir, pode propor ação para, então, voltar a discutir a respectiva matéria. Isso aí será uma inovação interessante, porque vai permitir uma situação de estabilização caso haja inércia daquelas partes. Caso eles queiram discutir, voltarão, então, a ter a oportunidade para discutir, né, nos termos desse artigo, o artigo 282. Né? O que mais seria interessante, então, aqui comentar antes de eu finalizar, envolvendo o processo trabalhista. Deixa eu ver aqui. Bem, vamos falar então agora na seção 2, né, das medidas de urgência requeridas em caráter incidental, que eu estou vendo que tem apenas 10 minutos para encerrar. É interessante porque essa seção só tem um dispositivo, que é o artigo 286. Ele tem apenas o caput e o parágrafo único, e ele trata apenas da forma de requerimento quando um processo principal já está em curso. Ele simplifica ao máximo. O artigo 286 estabelece que as medidas de que trata esse capítulo podem ser requeridas incidentalmente no curso da ação principal, nos próprios autos, independentemente do pagamento de novas custas. Então, você pode formular um pedido incidental de concessão de medidas de tutela de urgência no curso de uma ação principal e não haveria nenhuma necessidade de pagar novas custas. Aí você pergunta, mas no processo trabalhista não teria grande repercussão, o que é verdade. Mas no processo civil traz repercussões, porque se tratando de uma ação incidental, teria que haver o pagamento das custas daquela ação incidental. E isso, então, foi liberado, já que isso é um simples requerimento incidental nos próprios autos do processo principal. E o parágrafo único estabelece que aplicam-se as medidas concedidas incidentalmente às disposições relativas às requeridas em caráter antecedente no que couber. O que é que isso está, então, estabelecendo? Que, no que for possível, você vai aplicar a essas medidas concedidas incidentalmente aquelas diretrizes procedimentais que nós vimos na sessão antecedente, que tratam daquelas medidas requeridas em processo preparatório, né, em ação preparatória. Então, diretrizes gerais, no que couber, nós vamos aplicar na mesma. Mas aqui eu achei extremamente interessante essa dispensa do pagamento das custas, que vai ter grande repercussão no processo civil. Não vai nos afetar, porque no processo trabalhista nós pagamos as custas só ao final. Mas para o pessoal que atua nos órgãos jurisdicionais da Justiça Comum, federal e estadual, haverá então a grande diferença. Pois bem, então, só algumas pinceladas aí em relação a esses dispositivos. Vamos agora tratar a questão da aplicabilidade desse Instituto ao Processo de Trabalho. Vou falar isso rapidamente, que eu quero deixar tempo para vocês, então, formular algumas perguntas e tentarem tirar algumas dúvidas também sobre essa matéria, né, tão interessante. Vamos lá. Primeiro,
vamos visualizar rapidamente as regras de aplicação de institutos de processo civil ao processo de trabalho, né? O nosso sistema legislativo em relação à legislação processual trabalhista é reconhecidamente lacunosa e omissa, né? A legislação processual trabalhista é cheia de buracos, cheia de falhas, no sentido de nós temos um sistema incompleto. A incompletude da legislação processual trabalhista é indiscutível. Nós temos o quê? Talvez 80 artigos da CLT que nós aplicamos com alguma frequência, e no mais nós temos que recorrer ao processo comum. Como é, então, que nós suprimos essa ausência de leis processuais trabalhistas dentro da sistemática de integração do nosso modelo processual? Bem, o artigo 769 da CLT estabelece duas regras básicas que vocês conhecem tanto quanto eu. Primeiro, a exigência de omissão, e segundo, a exigência de compatibilidade entre o instituto do processo comum que nós vamos aplicar ao processo trabalhista. Quanto à questão da omissão, nós poderíamos aqui discutir durante semanas as espécies de omissão que permitem a aplicação, né, de institutos do processo comum ao processo de trabalho. Por quê? Porque temos várias discussões envolvendo a aplicabilidade ou não de institutos do processo civil ao processo de trabalho, mesmo tendo normas processuais trabalhistas prevendo, né, disciplina naquela matéria. Por quê? Porque uma corrente ao qual eu me filio entende que a espécie de omissão que permite a aplicação de institutos do processo civil ao processo de trabalho não é apenas aquela omissão normativa ou material que decorre da inexistência de qualquer norma tratando daquela matéria. Também admitimos, né, as chamadas omissões ontológicas e axiológicas, que são aquelas omissões que ocorrem quando existe uma norma da legislação processual trabalhista, mas essa norma ou já caducou, já passou do seu tempo, não tem aplicabilidade hoje, ou então essa norma, da forma como ela está hoje, vai ao encontro das próprias diretrizes do atual modelo processual trabalhista, e como tais devem ser afastadas em virtude desse antagonismo. E aí podemos utilizar como exemplo, né, de situações como essa, aquela, por exemplo, envolvendo a penhora e avaliação de bens. Aqui em Salvador e no interior da Bahia, acredito eu, é adotada a mesma sistemática que é adotada em Pernambuco. O oficial de justiça, ao mesmo tempo, faz a penhora e avaliação dos bens. Não é assim? Aqui você não faz assim? Não sei o pessoal do interior, mas lá em Recife é assim. O oficial de justiça, no mesmo ato, ele penhora e faz a avaliação do bem. Só que esta prática nossa, que decorre da sistemática do processo civil, vai ao encontro do texto da lei da CLT. Porque a CLT determina que o oficial de justiça deve penhorar o bem, depois levar ao juiz, para o juiz julgar subsistente a penhora. Se o juiz julgar subsistente a penhora, deve voltar ao oficial para fazer a avaliação. Pode procurar na CLT. Essa é a diretriz legal. Só que eu não conheço nenhum regional que adota essa sistemática. Por quê? Porque é muito mais prático você, né, fazer tudo num ato só. Então a questão aí de omissão ontológica. A norma existe, só que não se aplica hoje, né? É inaplicável na nossa visão atual, porque se nós aplicássemos ela, né, nós estaríamos, né, aplicando a norma originária de 43, que hoje não teria nenhuma aplicabilidade, porque fugiu do contexto atual no qual nós buscamos sempre celeridade. Um outro exemplo de uma omissão, agora a omissão axiológica. Ou seja, existe a norma, mas se você aplicar essa norma, você vai ao encontro do perfil do sistema processual atual. Veja qual é a matéria que um advogado pode apresentar como objeto de embargos à execução do processo trabalhista. Se você for pela letra da CLT, o artigo 884, parágrafo 1º, você só pode alegar como matéria de embargos cumprimento da sentença, quitação da dívida ou prescrição da dívida. E só. Só isso. Artigo 884, parágrafo 1º. E o texto da lei é expresso. A matéria limita-se-á, ou seja, limita mesmo. Agora, se você assim agir, você não estaria cerceando o direito de defesa da parte empresarial, que gostaria de oferecer outros argumentos para impugnar a execução, para oferecer como embargo de execução? Lógico. Eu não conheço um juiz que aplica ao pé da letra o artigo 884, parágrafo 1º, porque entende que outras matérias podem ser levantadas por meio de embargo de execução. Então você reconhece a existência de uma omissão ontológica. A lei está lá, você aplicar a lei da forma como ela está, você vai ao encontro do próprio sistema processual e dessa busca por um processo no qual se permite ampla defesa. Então você tem dois exemplos aí de outras formas de omissão. Agora, quando você começa a entrar em temas mais espinhosos, como a multa do 475J, aí então bate, rebate de todos os lados. Mas a matéria que nós vamos abordar aqui não é essa, mas só estou dando alguns exemplos. No caso de nossa análise aqui, o que nós estamos examinando, tutela de urgência,
tutela de evidência. Medidas cautelares, medidas satisfativas ou antecipatórias. E o que nós podemos concluir na análise da legislação processual trabalhista é que, quanto à omissão, a CLT é praticamente totalmente omissa. Na prática, é quase que totalmente omissa. Por dizer quase que. Porque nós temos 2 dispositivozinhos que tratam de medidas liminares antecipatórias. Quanto à tutela cautelar, nós somos completamente omissos. Mas quanto a medidas liminares, nós temos 2 medidas liminares que são antecipação de tutela, que estão previstas na CLT. Então não é uma omissão completa. Mas a existência dessas 2 medidas liminares antecipatórias em nada afeta a aplicabilidade dessa sistemática que nós acabamos de ver. Só para lembrar vocês, essas 2 medidas liminares antecipatórias são aquelas disciplinadas no artigo 659, inciso 9 e inciso 10 da CLT. O inciso 9 trata da medida liminar para suscitar transferência abusiva de empregado e o inciso 10 para reintegrar provisoriamente dirigente sindical afastado, despedido ou suspenso. Então, essa medida liminar pelo qual se reintegra o dirigente sindical provisoriamente ou pelo qual se suscita a transferência são medidas de antecipação tutela. Então, a CLT não é completamente omissa em relação à antecipação tutela. Mas no mais, especialmente com a tutela cautelar, não tem um dispositivozinho da CLT que trata de tutela cautelar. Então, omissão material existe quase que na íntegra. E a questão da compatibilidade? Compatibilidade, harmonia, sintonia com os princípios e finalidades do processo de trabalho, eu não consigo ver, né, nenhuma daquelas regras gerais que nós vimos, né? Algumas questões procedimentais ainda vai, como aquela do recurso, do agravo, né? Mas as regras gerais que nós vimos, nenhuma delas bate, né? Vai ao encontro dos princípios da diretriz do processo trabalhista. Então eu acho que a harmonia aí, a sintonia, a compatibilidade é quase que total. Eu só não digo que é total porque efetivamente nós temos uma outra regrinha procedimental que não seria aplicável, e o exemplo típico que eu dou é aquela que fala do recurso, dizendo que a decisão que concede a antecipação de tutela seria desafiada por meio de agravo de instrumento, que não é o nosso caso, pelo menos na instância, né, na primeira instância de trabalho. Segunda instância poderia até existir o agravo interno, mas não na primeira instância, quando as nossas decisões são irrecorríveis, nos moldes daquela súmula 214, com aquelas 3 exceções previstas na súmula. Então, uma outra regrinha procedimental, de repente, não seria aplicável, não haveria compatibilidade. Mas, no mais, a compatibilidade é perfeita, mesmo porque nós lidamos, de regra, com lides envolvendo verbas de natureza alimentar, né? Os nossos, entre aspas, clientes que procuram a justiça, na sua maior parte, são empregados, ou melhor, desempregados. Eu acredito que se nós formos fazer uma análise estatística, uma pesquisa aí, 95% dos autores que propõem ações de trabalho não são empregados daqueles em face de quem a ação é proposta. Ou se estão desempregados ou já conseguiram um novo emprego. Mas o normal é o quê? É o empregado que foi despedido e só quando ele é despedido é que ele resolve ingressar em juízo. Porque se ele continuar, ou melhor, se ele ainda mantiver o vínculo de emprego dele com a empresa, né, e ele propor uma ação, a não ser no caso de um estabilitário ou no caso de um empregado público, aí, se ele propuser uma ação enquanto mantiver o emprego, ele é candidatíssimo ao bilhete azul. Se ele ainda está empregado, provavelmente é por curto tempo, né? Lamentavelmente, porque essa é a política básica, né? A regra básica da nossa realidade, né, capitalista. Se o empregado propõe uma ação e não tiver alguma forma de proteção, não for um empregado público, é rua, já que ele, de forma incorreta na minha visão, mas é muito popular, ele é visto como um criador de casos, um desagregador que propõe uma ação enquanto ainda é empregado, alguém que desrespeita, né, o seu empregador, e sabemos, né, que isso pode até ocorrer em um outro caso, mas não seria a regra geral. Então, né, nós estamos lidando com verbos de natureza alimentar, envolvendo pessoas hipossuficientes que dependem do trabalho como fonte de subsistência, e então medidas como essa que buscam assegurar a viabilidade do processo, garantir que o processo ao final irá proporcionar uma tutela jurisdicional efetiva, justa e útil, são absolutamente imprescindíveis. Eu acredito que são institutos muito mais relevantes na nossa área, no nosso dia a dia, do que, de uma forma geral, aqueles processos que tramitam no âmbito da justiça comum, federal ou estadual, a não ser, talvez, casos envolvendo necessidade de vinculados à saúde, né, ou talvez à previdência, mas tirando talvez esses casos, né, na nossa área de atuação, envolvendo empregados sem idoneidade financeira, precisando daquele dinheiro, nós é que precisamos desses instrumentos, dessas ferramentas, para assegurar a viabilidade dos nossos processos, para garantir que, ao final,
nós possamos, então, atender àquele dever e satisfazer o jurisdicionado. Então, com relação à aplicabilidade desses institutos ao processo trabalhista, não tem a menor dúvida da plena aplicabilidade, excetuando-se uma ou outra regrinha procedimental, como aquela pertinente ao recurso, mas há uma aplicabilidade plena, e é por isso que nós precisamos efetivamente compreender e estudar esses institutos, porque eles serão muito úteis e muito necessários, né, à nossa realidade. E um detalhe aqui que eu acho que aproxima essa nova realidade que está por vir e o nosso sistema processual, um marco em comum, nós podemos ver, como eu já discuti e mostrei a vocês em algumas oportunidades, é a questão da simplicidade. Você vê como o legislador agora ele buscou a simplificação. Isso vai exatamente, entra em sintonia com o nosso sistema processual, que é muito simples. O processo trabalhista, de forma geral, é extremamente simplificado. E então essa fórmula aí de medidas de urgência, medidas de evidência, também é muito simples. O legislador buscou a simplificação, porque ele entendeu corretamente, né, que se você quer eficiência, você quer efetividade, você não pode exagerar no formalismo. Você tem que simplificar, você tem que admitir uma certa flexibilidade procedimental, dar poderes ao juiz para ter, então, jogo de cintura, espaço para agir e poder atender a essas necessidades. Então, defendo, né, com todo o coração, a plena aplicabilidade desse instituto, a não ser aquelas pequenas exceções procedimentais, e, mais ainda, a nossa necessidade de compreender esses institutos, estudá-los, dominar a sua disciplina, a sua aplicabilidade, para utilizar na prática, no nosso dia a dia, esses institutos. Provavelmente nós vamos ter um novo Código de Processo Civil em breve, se não esse ano, talvez no próximo ano, entrando em vigor pouco tempo depois. Precisamos, então, iniciar esse nosso preparo para, surgindo esses institutos, estarmos preparados para aplicá-los. E só para finalizar, só algumas constatações que eu quero só lembrar a vocês, que aí nós vamos abrir então para questionamentos, dúvidas e tudo mais, para poder então auxiliar, né? Primeiro, a questão da relevância, né, desses novos institutos que o legislador está buscando proporcionar a nós. Eu acho que nós temos que reconhecer que está havendo um desenvolvimento por parte do legislador, e nós não podemos, como operadores do direito, ou operários do direito, como eu prefiro chamar, nós não podemos ficar atrás. Nós temos que reconhecer que, se o legislador está agindo, nós temos então que tirar proveito dessa sua atuação e melhor utilizar essas ferramentas novas que ele está nos proporcionando, né? Especialmente, então, essas inovações muito interessantes, como eu mostrei aí, a questão da estabilização dos efeitos da demanda posterior ao surgimento de um procedimento antecedente, isso é muito interessante, como também a questão da atuação de ofício do magistrado, com a possibilidade, então, né, de se conceder medida satisfativa ou medida cautelar no âmbito da tutela de urgência, de acordo com a conveniência daquele caso concreto, na respectiva decisão do juiz, diminuindo um pouco essa nossa preocupação na confusão entre medida antecipatória e medida cautelar, né? Mostrando, então, que, na realidade, como o legislador reconheceu e demonstra isso no nosso texto, é melhor a simplificação, o caminho da simplificação, do que o caminho do formalismo. Não pense que não, o formalismo nos proporciona segurança, e quanto mais formal, mais seguro eu estarei dentro do processo judicial, né? Isso, na realidade, é uma imagem distorcida do que é o sistema processual. Se o sistema processual for simples, haverá maior segurança, porque haverá maior possibilidade de eficiência. O formalismo tem o seu valor, mas o formalismo em excesso, ele tranca o processo. Ele quebra a fluidez processual. E isso é uma grave ameaça à efetividade da tutela jurisdicional final. O processo tem que ser fluido, tem que caminhar, né, com fluidez, para permitir que se consiga proporcionar ao jurisdicionado aquela tutela efetiva. E, né, o nosso legislador também foi muito claro, ele fez uma opção, ele escolheu o caminho da efetividade, da eficiência. Ele quer um processo que produza resultados úteis. Mesmo que você não venha a ter, talvez, a mesma segurança quanto à certeza da justiça do caso concreto, que se talvez teria num sistema mais lento e mais vinculado a questões formais, o legislador preferiu não. Eu prefiro, né, eficiência e efetividade numa situação de provável acerto, do que certeza do acerto, mas também certeza de ineficiência ou de inutilidade do provimento final. Eu prefiro ter certeza que o processo será útil, né, mesmo que sem o mesmo grau de segurança que teríamos se o processo fosse mais lento. Foi uma clara opção que ele fez. Primeiro, a efetividade, e a segurança, decorrendo do formalismo, só em segundo plano, né? E ainda,
concluir com aquela questão do meu posicionamento em relação à plena aplicabilidade desses institutos no âmbito do processo de trabalho, da importância da aplicação desses institutos no nosso processo, considerando que nós estamos lidando com hipossuficientes, com pessoas que disputam verbas alimentares e que precisam desses títulos para assegurar a sua subsistência e a subsistência de sua família. Então, quanto à questão da aplicabilidade, não tem maiores questionamentos, a aplicabilidade quase que total, tirando apenas algumas pequenas regras procedimentares, né? Bem, com isso, eu encerro essa parte, né, da minha exposição, pedindo desde já perdão, porque realmente eu atropelei um pouco em relação à velocidade, porque são tantos dispositivos. Na realidade, o ideal teria sido talvez assim uma semana inteira para discutir essa matéria, mas nós sabemos que esses cursos de videoconferência são em tempo reduzido. Eu procurei então sintetizar ao máximo para pelo menos pensar aqueles principais elementos e talvez mais importante ainda, em relação à discussão de como o texto está hoje no substitutivo, discutir só essas diretrizes mais abstratas, mais relevantes, que são importantes também. Questão que nós discutimos envolvendo a forma de interpretar o processo, a interpretação conforme a Constituição, levando em consideração aqueles novos princípios, buscando sempre eficiência, buscando um processo de resultados, porque todos nós, juízes, advogados, servidores, temos que cumprir esse dever, né, que o Estado assume toda vez que o jurisdicionado bate as portas da justiça buscando a tutela jurisdicional. Nós devemos a ele o nosso melhor. Nós devemos a ele, né, uma tutela jurisdicional efetiva. Ok? Então, agradeço, né, a sua atenção para essa primeira parte e agora, né, eu abro, não sei como é que seria a mediação, se haveria questões no interior, aqui para tirar qualquer dúvidas ou só discutir, eventualmente, alguma omissão que, porventura, eu tenha cometido. Eles mandam para cá, assim, no sistema, eles mandam um questionamento para cá? Aparece aqui no sisteminha e aí a gente aciona, ele faz a pergunta. Certo. Alguém da plateia aqui teria alguma dúvida, algum questionamento? Opa, diga. Boa tarde, meu nome é Lucilene, eu sou aluna de Direito. E me surgiu algumas dúvidas, né? Pronto. Não tanto com relação ao direito trabalhista, que eu sei que é um do seu acordo. Mas assim, são 3 dúvidas. Primeiro, como se definiu, principalmente no direito civil, porque no direito trabalhista a gente sabe da celeridade do processo, a gente sabe que ele realmente é razoável o seu tempo e que ele é eficaz no seu resultado. Mas no direito civil, ele é muito abrangente. Então, assim, como colocar, como interpretar, como o legislador levaria essa coisa do razoável e da eficiência? No início o senhor falou que a gente não deve saber somente ao tempo, mas também ao final do processo, se ele realmente for satisfatório. Perfeito. Mas hoje a gente sabe que a sociedade em si, ela tem uma ânsia de ter resultados o quanto antes. Não só no direito civil, mas também no direito penal. Então, assim, não fica um pouco abrangente o legislador colocar que vai haver uma razoabilidade, desde que hoje já é considerado uma norma da nossa Constituição, mas não existe aplicabilidade. Então não seria só uma redundância de dizer a mesma coisa, mas que não se torna aplicável? Veja, eu concordo com você na colocação de que talvez esse perfil ele se enquadra perfeitamente nesse ideal do processo de trabalho e na realidade que realmente nós buscamos. Nós temos um processo, de uma forma geral, ágil, né, mesmo que com algumas deficiências, na sua maior parte vinculadas à execução, mas na fase cognitiva realmente o processo trabalhista é muito ágil, mas é uma tentativa de mudar o sistema no âmbito do processo civil, que realmente não satisfaz a população, né? Quem já propôs uma ação, né, na justiça comum, né, seja onde for, em qualquer dos estados, sabe muitas vezes que o processo é lento, não consegue atingir o grau de celeridade que nós desejaríamos, e o que esse sistema de processual está buscando fazer é proporcionar instrumentos que vão estimular ou incentivar um acréscimo nessa celeridade. Mas o que nós temos que destacar é que muitas vezes essa lentidão maior que existe no processo civil decorre de uma série de fatores ligados aos operadores do sistema, né? Eu acho, por exemplo, que nós estamos melhorando muito em virtude de uma cobrança da sociedade
por meio de órgãos como o CNJ. Hoje, assim, um magistrado, qualquer área, trabalhista, civil, ele está sob uma pressão muito grande, né, em relação à sua produtividade, em relação ao que ele pode proporcionar. Se isso tem proporcionado efeitos plenamente satisfatórios, é discutível. Mas que há uma preocupação maior, há uma visão da necessidade de ter mais celeridade, isso é indiscutível. Eu sei que eu sou magistrado há 20 anos e eu converso muitas vezes com colegas da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e eu vejo nas ações dele, nas conversas dele, como hoje eles estão preocupados, né? Por exemplo, eu estava conversando com um colega e ele até mencionou, ele disse, não, que eu passei no gabinete de doutor fulano, desembargador, e ele estava preocupado que ele tinha que dar conta tal e tal. Você jamais escutaria uma frase como essa, talvez 10, 15 anos atrás. Mas hoje, todos os juízes de primeira instância e segunda instância têm efetivamente essa preocupação, porque sabem que estão sendo cobrados. Então isso, né, sobre um lado, é um estímulo, é uma outra forma de se buscar maior celeridade. Mas aí não depende apenas do juiz, do desembargador, não. Nós temos também, né, os outros participantes da relação processual. E eu acho que esse sistema está buscando botar uma carga maior também de responsabilização sobre as partes e sobre seus advogados, que é importante também. Tem que haver nós temos que compartilhar essa responsabilidade. Não é só o magistrado, o advogado e a parte, todos têm que colaborar na busca por essa celeridade. E aí essa busca por um perfil de um processo mais ético, exigindo uma maior responsabilidade do advogado, por meio daquele princípio da colaboração, é muito importante. Agora, sem sombra de dúvidas, isso é algo que vai demorar para ser absorvido. Eu acho que talvez demore uma geração, quem sabe. Talvez eu não consiga ver um processo e consiga observar tudo isso daqui até o final da minha carreira. Mas tenho esperanças que, por exemplo, a geração seguinte, né, e as demais terão um processo melhor do que foi o meu. A minha esperança é saber. Eu procuro ser otimista nesse sentido. Eu quero que, quando eu me aposentar, quero que o sistema processual seja muito melhor do que ele é hoje, né? Para que as futuras gerações venham a colher os frutos, né, dos sacrifícios que a nossa geração, a minha geração pelo menos, está enfrentando nessa fase de evolução. Porque você querer implementar essas mudanças, muitas vezes é difícil quando você tem determinadas culturas tão enraizadas, né, na forma de ser e na forma de atuar das pessoas, né? Mas essa era uma das suas perguntas. Você tinha outras, não era isso? Qual é a segunda? O senhor falou também desse novo texto do CPC de preferências processuais para quem tem medidas de urgência. Perfeito. Isso vai causar um travamento ainda maior de quem realmente tem uma medida de urgência, ou no caso de pessoas idosas, porque assim, no direito trabalhista é sempre aquela divisão, né? O direito trabalhista é de uma forma, o direito civil de outra. A grande maioria do direito civil existe uma medida de urgência. As pessoas pleiteiam uma medida antecipando o seu direito ou preservando o seu direito. E aí isso não seria assim, ia congestionar o que realmente era urgente? Eu acho que isso pode acontecer de fato. Eu vejo pouca probabilidade de, na prática, surtir efeito esse dispositivo, né, estabelecendo que as medidas terão prioridade. Honestamente, pelo nosso atual sistema, não acredito. Quem sabe, com base no processo digital, que tenha um mecanismo que estabeleça uma prioridade assim, isso venha a ocorrer. Mas eu acho que no nosso dia a dia, honestamente, não vejo. E aí? Desculpa. Aí então, entendo que. Vá a sua terceira pergunta aí. Responda. A pergunta é a seguinte: no artigo 282, no parágrafo 3º, o senhor falou que quem tiver entrada num processo, uma medida de urgência, e essa não tiver um processo após esse pedido de antecipação, ele vai seguir um curso normal e vai ser concedido essa medida de urgência para a pessoa, e posteriormente, se a parte ré não aceitar, ele pode ingressar com um outro processo. No processo antecedente, né, ele requer uma medida. Não havendo impugnação, será produzido os efeitos, e os efeitos vão prosseguir após a extinção desse processo. Mas é possível, dentro do prazo prescricional respectivo aplicável ao caso, que o direito na ação principal seja discutido.
Aí, se não for discutido, aquela medida irá produzir efeitos ad eternum, até exaurir a sua finalidade. Agora, posteriormente, é possível que o direito principal venha a ser discutido, desde que respeitado o prazo discricional. E, nesse caso, será possível, então, cassar os efeitos daquela medida concedida no processo precedente. Mas aí, esses dois processos não acabaria acarretando mais trabalho para o judiciário? É o risco que pode existir. Porque, veja, o processo antecedente, ele almeja conseguir uma medida antes do surgimento do processo principal. Se a pessoa conseguir aquela medida e a outra não se opuser, dispensa a necessidade do processo principal e haver economia sobre esse ano. Né? Agora, né, ele permite a possibilidade de se discutir a matéria principal, né, nesse processo principal em outra oportunidade. Então, é uma situação no qual há um risco. O Estado apenas permite que a resolução ocorra de forma antecedente, sem a necessidade de um processo principal, dependendo da reação das partes. Então é só uma tentativa. É aquela situação, é possível você conseguir desde logo e não haver necessidade de continuar a discutir. Agora, havendo a necessidade de continuar a discutir, você teria que essa discussão de qualquer jeito, que haveria o processo principal de qualquer forma. Então é uma situação em que, em princípio, não há muito a perder. Há uma possibilidade de ganhar. Essa disciplina. E com relação à questão anterior, você mencionou, aí eu perdi a voz temporariamente, que eu acho, falei de forma muito intensa, sem beber água, meu defeito, às vezes eu esqueço de beber água. A questão é a seguinte: eu honestamente não acredito que aquele dispositivo que impõe a preferência dos processos nos quais ocorreu a concessão de uma tutela de urgência, tutela de urgência, eu não acredito na eficiência desse dispositivo. Porque eu vejo que aquele dispositivo que assegura a preferência para o idoso também não produz eficiência. Eu sinceramente não vejo, né, na prática, a aplicabilidade, seja na área trabalhista ou na área civil, daqueles dispositivos que favorecem o idoso e estabelece para ele um mandamento preferencial. Eu acredito que aquilo ali vai permanecer apenas como um ideal, com poucos efeitos práticos, a não ser, aí eu não sei como é que vai ser o processo digital no futuro, mas eu fico pensando, né, que esses as da informática inventem um software que aí, então, sendo o processo enquadrado como aquele que teve a antecipação de tutela ou teve a tutela cautelar, automaticamente ele seria colocado na frente dos demais, assim, na ordem que o juiz teria que despachar ou decidir. Quem sabe? Aí por esse mecanismo, né, de software, haveria, então, como conseguir, então, algum efeito prático. Mas, em princípio, não acredito também, não. Eu estou de acordo com o seu posicionamento. Não teve perguntas no interior, doutor. Não teve nenhuma outra pergunta? Não, no interior não. Ok, então, seja na hora, então, de ser. Você não tem. Tem algum outro questionamento, doutores? O senhor falou a respeito do novo CPC e que isso estaria para acontecer até o começo do ano que vem, né? Inicialmente eu apostaria que seria até o final desse ano. Eu não aposto mais, não. Se quiser apostar comigo, eu não aposto mais, não. Eu acho talvez no próximo ano. Talvez no próximo ano. A tramitação do PL já está no Senado? Não, foi do Senado para a Câmara. E agora é só para analisar as alterações propostas e tudo. Então, e essas correções dos textos que a gente percebe ainda alguns... Ainda tem alguns erros e tudo. Eu acho que deve ser demorado. Eu acredito, por exemplo, que o presidente da comissão que apresentou foi o ministro Fux, que na época era do STJ, né, e hoje está no Supremo. Eu acredito que ele, como foi um dos idealizadores, e tem muito a marca do ministro Fux, o projeto, eu acredito que ele tem também interesse. Então, por esse motivo e por existirem políticos relevantes interessados na tramitação, eu acredito que ele será aprovado. Agora, eu não acredito esse ano, eu tenho certeza, inclusive, que esse ano não será, seria uma grande surpresa para mim. Mas eu acredito que no próximo ano, até o final do próximo ano, seria possível. Aí vamos aguardar o vacatio legis. Eu já mencionei para os colegas. Sendo aprovado o projeto, eu vou me trancar pelo menos durante uns 2 meses só para estudar, né, para começar então, né, a entender de forma mais, né, intensa esse dispositivo e depois começar a discutir com os colegas essas regras, porque algumas mudanças, e algumas vão nos afetar, né, de forma bem intensa, que mesmo sendo um processo civil, institutos que nós estamos tão acostumados a aplicar sistematicamente por meio da aplicação subsidiária do processo comum, vamos modificar completamente. Né? E aí nós vamos ter que nos acostumar com essas mudanças. Mas ainda há tempo. E como eu disse a vocês, o pessoal sempre diz, você está gastando seu tempo e de repente o que você está estudando agora talvez não seja o que for aprovado. E é a verdade, tem esse risco. Mas, pelo menos, estudar as diretrizes gerais, né, pode ser interessante. Você recomendo. Pega um outro, leia só para ter uma ideia do que, porventura,
possa vir a surgir. A Macra, a MB estão acompanhando? Estão acompanhando. A diretoria de assuntos legislativos está acompanhando então a tramitação e tudo, porque efetivamente nos interessa. O Luciano Ataíde, que era o presidente da ANAMATA, teve um acompanhamento muito intenso, que também é professor do processo civil. Então há realmente essa atuação nossa lá, porque realmente é algo que vai nos afetar, sem sombra de dúvida. Nós seremos então, direto ou indiretamente, afetados por muitas das mudanças que virão por aí. Com base na própria experiência profissional, quais as tutelas de urgências que o senhor acha que mais são pleiteadas na Justiça do Trabalho? Olha, eu acho assim, aquela que com certeza é a mais frequente é aquelas envolvendo a reintegração no emprego. Eu acho a mais frequente, pelo menos que eu recebo, são aquelas pertinentes a empregados que foram desligados da empresa e aí então querem retornar. É interessante, antigamente eram empregados que queriam retornar para efetivamente começar a trabalhar. Mas ultimamente eu tenho recebido várias ações nos quais se pleiteia a reintegração do emprego de empregados afastados por motivo de doença profissional, que continuam afastados, que estão sendo tratados pelo INSS, mas que querem retornar também pelo seguinte. Eu fiz isso já umas 5 ou 6 demandas que eu julguei nos últimos meses. Eles querem ser reintegrados no plano médico da empresa, porque oferece um tratamento médico melhor. E aí é interessante, eles ingressam com ação de reintegração no emprego, e aí então pede antecipação tutela, e quando eu analiso e decido pela antecipação, eu estabeleço que é uma antecipação parcial, porque eu não estou reintegrando eles integralmente, porque eles não estão retornando à efetiva. Eu estou restaurando o vínculo, se foi ilegalmente rompido, para fins de ele ser ele passar a receber novamente, ser restaurado o plano de saúde, mas sem o retorno físico dele, porque ele ainda estaria em tratamento médico. Então, envolve com grande frequência questões envolvendo reintegração no emprego. Eventualmente, já cheguei a pegar algumas ações assim, envolvendo objetos que pertenciam ao empregado ou empregador, que foram objeto de alguma forma uma parte pegou e outro queria receber de volta, ou algo nesse sentido, mas quase que, não vou dizer exclusivamente, mas 80% dos casos que eu julgo envolvendo pedidos de tutela de urgência envolvem reintegração no emprego. E aí é muito interessante porque você tem vários desdobramentos em relação à reintegração, quanto ao cabimento e quanto à aplicabilidade dos institutos de processo civil. Ok, doutores? Bem, faltam só alguns minutos para a hora, então encerramos então. Ok, doutores, deixa eu registrar meu agradecimento pela paciência de vocês estarem aqui na última sexta-feira do mês de julho, aqui, e para aqueles que estudam, eu sei que a partir de segunda-feira já voltamos a ter as aulas da faculdade normal, Agradeço pela sua atenção aqui, peço perdão pela correria que foi nessa exposição, que realmente era uma matéria muito extensa para nós analisarmos em tão pouco tempo, mas eu quis pelo menos deixar esse recado. Agradecer ao pessoal que está nos polos do interior também pela sua paciência. Eu sei que às vezes é cansativo ficar tantas horas assim apenas visualizando pela televisão, mas é um sistema que permite esse tipo de socialização do conhecimento, e eu valorizo muito isso, eu aplaudo o TRT da Sexta Região e aqui o governo por permitir, porque eu também atuo em sistemas nos quais se permite a gravação em vídeo, pela internet e tudo, e com isso nós conseguimos atingir um público muito maior do que seria aquele restrito apenas às capitais ou às cidades maiores. Então, eu parabenizo realmente a escola por essa iniciativa e agradeço novamente por essa oportunidade de voltar a Salvador. Como eu disse ao pessoal lá, é só chamar que para Salvador eu venho. Ok, doutores? Então, muito obrigado. Estudem esse novo CPC, mesmo que ainda não aprovado esse novo projeto, pelo menos de vez em quando um outro dispositivo, para não ser pego de surpresa quando entrar em vigor. Meu medo é esse. Entra a prova aí, de repente, acontece como aconteceu, com o presidente Lula, que ele vetou o artigo que previa um vacatio de 6 meses, e a lei entrou em vigor de imediato, a lei processual, não sei qual foi, de repente acontece um negócio desse, a gente vê de uma hora para outra com um novo sistema processual. Não vai acontecer não, viu? E o Rinaldo, mas, por via das dúvidas, pelo menos dar uma lidinha assim, ou analisar um outro texto, eu acho que vale a pena. Ok, doutores? Obrigado então, e agradeço.